Boa tarde a todos que nos acompanham nesta nessa terça-feira. Nós estamos transmitindo diretamente da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, situada em Macapá, estado do Amapá, Amazônia, Brasil. Em processos judiciais que julgaremos na data de hoje. Eu cumprimento os meus ilustres pares na pessoa do desembargador Carmo Antônio, corregedor eleitoral. Cumprimento também a Procuradoria Regional Eleitoral, na pessoa da doutora Sara Cavalcante, que é titular do Ministério Público Eleitoral neste grau de jurisdição. Cumprimento os advogados, na pessoa do doutor Inocêncio Mártires, de Belém, e todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Amanhã nós teremos um feriado, mas eu já antecipo, inclusive aqueles que estão nos assistindo agora, que este tribunal se deslocará para o Vale do Jari, na data de amanhã, porque nós temos um projeto, Política e Cidadania, o nome do projeto, que atende naquele vale, são situações de palestras, tudo preparando para eleição do ano que vem. Palestras, manuseio da urna, atividades eleitorais, serviços eleitorais, e de lá, então, nós transmitiremos os julgamentos de quinta e sexta-feira, e tem processos pautados para julgar. Convido vocês todos que puderem presencialmente, quem não puder, se estiverem conosco virtualmente, serão muito bem-vindos. Havendo quórum, eu declaro aberta esta sessão, submeto aos pares a ata da sessão anterior, realizada no dia de ontem. Se não tiver nenhuma objeção, declaro aprovada. Aprovada a ata. Então, vamos aos nossos julgamentos. Nós temos uma continuação de julgamento, processos em conjunto, os itens 1 e 2 da pauta, que o item 1 é a representação especial 060-1657 de 2022, origem Macapá, relator o juiz Carmo Antônio, representante o Ministério Público Eleitoral, representados Melqui da Costa Lima, Eduardo Renari Silva Ferreira e Júlison Pinho Pereira. E o item 2 é uma AIGE, número 060-1658 de 2022, origem Macapá, relator o mesmo, desembargador Carmo, e as partes investigantes, no caso o Ministério Público Eleitoral, e investigados essas pessoas que mencionei, Melqui, Eduardo e Júlison. No julgamento do dia 9 de novembro, este Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, reconheceu de ofício a ilegitimidade de Eduardo Renari Silva Ferreira e Júlison Pinho Pereira para figurar no polo passivo da representação especial, que trata do artigo 41A. Pelo mesmo quórum, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, litispendência e ilicitude das provas obtidas pela quebra de dados telefônicos apreendidos nos autos. Pelo mesmo quórum, a unanimidade, conheceu da AIGE e da representação especial, esta última apenas em relação a Melqui da Costa Lima. E no mérito, após o voto do ilustre relator, juiz desembargador Carmo Antônio, julgando parcialmente procedente o pedido na representação e procedente o pedido na AIGE, no que foi acompanhado dos juízes Anselmo Gonçalves e Paulo Madeira, pediu vistas à juíza Tina Souza. Os demais juízes, ou seja, juízes Paola Santos, Ivaldo Valente e João Lages, aguardam. Determinou-se naquela data a inclusão do processo em mesa na sessão de hoje, para a continuação do julgamento, saindo todos intimados. Então, eu concedo a palavra à ilustre juíza vistora, a juíza Tina Souza. Obrigada, presidente. Ilustres pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral, excelentíssimos advogados presentes, todos aqueles que nos veem e ouvem pelas redes sociais, especialmente pela rede YouTube. Boa tarde. O processo identificado, excelência, pedir vista dos autos para melhor analisar o caso, de modo a não incorrer em possível contradição com o entendimento por mim adotado, em especial por ocasião do julgamento da representação número 060-1646, dígito 37,
e da AEG número 060-1639-45, na sessão realizada no último dia 7 de novembro. De fato, Excelências, há alguma semelhança com o objeto daqueles autos, além de outros que já foram julgados nesta Corte, na medida em que se busca a caracterização da captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A das eleições e o abuso do poder econômico a partir da constatação de possível prática de transporte irregular de eleitores no dia da eleição, conduta de natureza criminal eleitoral prevista no artigo 11, inciso 3º, da Lei 6091 de 1974. Portanto, o que se perquire na representação é constatar se a conduta de transportar eleitores no dia da eleição preenche os requisitos para a configuração de outra conduta, qual seja a captação ilícita de sufrágio em benefício do candidato Melqui da Costa Lima, de modo a atrair as sanções de cassação do registro ou diploma e multa, e no âmbito da AEG, se a moldura fático-probatória revela a existência das formas do abuso de poder a atrair, além da cassação do registro ou diploma do candidato, a sanção de inelegibilidade por 8 anos daqueles que tenham contribuído para a prática do ato. Ressalto que a competente ação penal que apura o transporte irregular de eleitores pelos ora representados, segue seu trâmite regular junto ao juízo eleitoral da 6ª Zona, em Santana, local dos fatos, ainda pendente de julgamento. Pois bem, julgando recentemente o agravo regimental no recurso ordinário número 433, publicado no DJE de 9 de maio de 2023, o ministro relator Benedito Gonçalves, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez externou o entendimento já consolidado de que, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos. 1. Prática de qualquer das condutas previstas no 41A. 2. O dolo específico de obter o voto do eleitor. 3. A ocorrência dos fatos entre a data do registro da candidatura e a eleição. E 4. A participação direta ou indireta do candidato beneficiado, concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. Sobre a subsunção da conduta e tais elementos, o artigo 41A reclama a realização de ao menos um dos núcleos do tipo. No caso dos autos, tem-se, em tese, o oferecimento de vantagem pessoal consistente no transporte do eleitor no dia da eleição até o seu local de votação ou do local de votação para outro destino. No tocante ao dolo específico de obter o voto do eleitor, com a devida vênia ao eminente relator, não vejo que tal ato, transporte de eleitor, constitua necessariamente captação ilícita de sufrágio, uma vez que as pessoas transportadas, naturalmente, se presumem já serem eleitoras do candidato. No caso dos autos, as provas produzidas apontam para a existência, em tese, de um esquema para transportar eleitores que já estariam previamente cadastrados. Contudo, em se tratando de captação ilícita de sufrágio, é exigida a prova robusta e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefício de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de votos. Pergunto: alguém venderia seu voto unicamente em troca de um transporte para o seu local de votação? A meu ver, não há muita lógica nisso. E em tempos de elevada abstenção, o transporte de eleitores vem sendo utilizado por candidatos como forma de garantir que aquele eleitor chegue até o respectivo local de votação e lhe confie o voto que previamente se penhorou. Assim, em que pese o transporte ou mesmo a carona constitua, em tese, vantagem pessoal, não é possível presumir, com base no conjunto probatório carreado aos autos, que esta vantagem tenha sido ofertada como contrapartida à obtenção do voto do eleitor. Portanto, não havendo elementos probatórios seguros que permitam afirmar que o transporte de eleitores se deu com o objetivo específico de angariar votos de determinados eleitores ao candidato representado,
não há como se admitir que os fatos narrados configurem o tipo previsto no artigo 41A da Lei das Eleições. Quanto ao possível abuso de poder econômico, também não verifico presentes os requisitos para sua admissão. Segundo recente jurisprudência do TSE, abro aspas, o abuso de poder econômico caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura, fecho aspas. Sendo necessária a existência de provas robustas e inequívocas a fim de embasar a condenação pela prática do abuso do poder econômico. A jurisprudência que eu citei decorre do recurso ordinário número 0601901, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE do dia 29 de março deste ano, de 2023. No caso dos autos, os elementos de prova são, no meu sentir, igualmente frágeis a demonstrar de forma inequívoca o abuso de poder econômico. Com efeito, não foram apreendidos valores no único veículo abordado ou grandes quantidades de material de campanha. Não há uma lista de eleitores transportados, há uma lista de motoristas. Em conversas e imagens extraídas do aparelho celular de Júlison, apenas revelam um controle e organização da logística para o dia da eleição, próprio dos coordenadores de campanha, o que, no máximo, evidenciam atos preparatórios, circunstâncias essas que não demonstram de forma cabal o comprometimento do equilíbrio na disputa e da legitimidade do pleito, a justificar a aplicação das gravosas sanções decorrentes da prática de abuso de poder econômico. Com essas considerações, senhor presidente, mantenho a coerência com o voto anteriormente proferido na representação 060-16-46-37 e da AIS 060-16-39-45, peço venha para divergir do voto do eminente relator, no sentido de julgar improcedentes os pedidos, tornando tanto na representação por captação ilícita de sufrágio, como na ação de investigação judicial eleitoral sob julgamento, e é como voto, excelência. Doutora, como vota a juíza Paola Santos? Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência. O juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, a Sara, os advogados presentes. Senhor presidente, a princípio eu analisei aqui o voto do eminente relator, está bem elaborado, está fundamentado, as provas constantes nos autos foram extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, as conversas que foram tratadas entre o senhor Júlison Pereira e o grupo político que apoiava a candidatura de Melk Lima demonstram, de forma inconteste, a participação na conduta em qual é imputada transporte de eleitor. Então, senhor presidente, seguindo até o posicionamento que já adotei nesta corte a respeito do transporte de eleitor e com todas as vênias a divergência apresentada pela brilhante voto da juíza Tina, eu vou acompanhar o eminente relator, senhor presidente. Como vota? E o meu voto também, eu analisei do dia 9 para cá, eu me debrucei nesse processo, eu cheguei à mesma conclusão que a juíza Tina Souza. Penso que para caçar um voto, para aplicar o 41A, nós temos que estar diante de provas realmente induvidosas, de que aquela conduta tem nexo entre a conduta praticada e o candidato. Nós não podemos pegar todo o material e presumir que isso aconteça. Aliás, nós podemos fazer essa presunção. A gente pode até dizer que por trás disso há, logicamente, ninguém é ingênuo, há um interesse. Mas não é assim que funciona para o direito. Para o direito tem que ficar bem claro, tem que ficar uma anuência. Eu também mantenho, Tina, a coerência com o voto que dei no processo do Cacá que você mencionou, porque ali não havia, ao contrário de outros que nós estamos aqui julgamos, inclusive na sessão de segunda-feira, uns que tenha o candidato falando nos grupos de WhatsApp. Fica uma coisa muito mais consistente, né? Mas eu acompanho a divergência e anuncio, então, o resultado.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em continuidade de julgamento, julgou parcialmente procedente o pedido na representação e na AIGE. Em continuação de julgamento, né? Ficou aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui na Sejúdio, você mandou para mim, né, Belém? O mapa aqui é o item 1. É isso aqui, né? Em continuação do julgamento, o TRE do Amapá, após o voto da juíza Tina Souza pela improcedência dos pedidos no que foi acompanhado pela juíza Paola Santos e João Lages, e o voto do juiz Rivaldo acompanhando o relator, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido na representação e procedente o pedido na AIGE. Tudo nos termos dos votos proferidos. Tá bom? Depois a gente conserta só os detalhes aí da certidão para ficar exatamente o que eu acabei de falar. Perfeito. Então, vamos em continuação. Nós temos o item 3 da pauta, segredo de justiça, então vou deixar ele para o fim, porque além do 3 temos apenas mais um, que é uma prestação de contas e vai ser rápido. Em julgamento, o item 4 é a prestação de contas 060-1277-2022, origem Macapá, relatora a juíza Tina Souza, interessado é Beneran Ulisses dos Santos. Comporão a turma julgadora, além da relatora, os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Relatora com a palavra. Obrigada, Excelência. Cuida dos autos de prestação de contas de Beneran Ulisses dos Santos, referente à campanha de eleições gerais de 2022 para o cargo de deputado federal pelo Partido Patriota. De início, foi certificado que o candidato restava inadimplente com a prestação de contas, o que se justificou pela notícia de seu falecimento, consoante D5040-177, razão pela qual Denise Conceição Alves Balieiro, administradora financeira da campanha, apresentou as contas nos termos do parágrafo 7º do artigo 45 da Resolução 23.607/2019 do TSE. Em parecer conclusivo, a unidade técnica sugeriu a desaprovação das contas e o recolhimento no valor de R$ 55.500 ao Tesouro Nacional, em razão da ausência de comprovação dos gastos realizados com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da não apresentação do instrumento de mandato para a constituição de advogado em sede de prestação de contas. Intimado, o Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, opinou pela desaprovação das contas e devolução do valor de R$ 5.500 aos cofres públicos pelos mesmos motivos. É o breve relatório. Relatório, vamos ouvir a doutora Sara. Doutora Sara, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Vossa Excelência está com a palavra para a emissão de parecer. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público, no caso dos autos, reitera os termos do parecer. Parecer reiterado, devolvo a palavra à relatora. Eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, conforme relatado, o NACEP sugeriu a desaprovação das contas do prestador e o recolhimento no valor de R$ 55.500 em razão da não apresentação de documentos fiscais referentes aos gastos com recurso de financiamento do financiamento especial de campanha, do Fundo de Financiamento Especial de Campanha e da ausência de mandato advocatício. No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação de contas e devolução do valor indicado pelo NACEP. Quanto às irregularidades referentes à não comprovação das despesas realizadas com o Fundo de Financiamento Especial de Campanha, o NACEP apontou que não foram apresentados documentos fiscais em claro descumprimento da linha C do inciso 2º do artigo 53 e 60, ambos da Resolução 23.607/2019 do TSE, constituindo irregularidade grave nas contas examinadas. Eu trago à colação um acórdão desta Corte, nesse sentido, da relatoria da juíza Paola Santos, julgado em 25/4/2023. Por esse motivo, entendo que a ocorrência dessa irregularidade enseja a desaprovação das contas e a devolução do valor de R$ 5.500 ao Tesouro Nacional. No tocante à ausência de advogado constituído nos autos,
Este tribunal entende que, abro aspas, a ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, mesmo após a parte ter sido intimada para sanar o defeito, implica os efeitos da revelia, mas não constitui irregularidade que justifique o julgamento das contas como não prestadas. Eu trago um precedente também desta Corte, no recurso eleitoral 0600556, da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador João Lages, tá, publicado no DJE do dia 10/10/2022. Por todo o exposto, voto pela desaprovação das contas de Benerão Ulício dos Santos, referentes à campanha das eleições gerais de 2022, no termo do inciso 3º do artigo 74 da Resolução 23.607/2019 do TSE, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, do valor de R$ 55.500, e é como voto. Se todos estiverem de acordo, eu anuncio o resultado. TRE da Amapá... Presidente. Oi. Quem é o Paulo? Oi, Paulo. Oi, juiz Paulo Madeira. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, presidente. Eminentes pares, eu só fiquei na dúvida com relação à questão dos honorários de advogado, porque pelo relato, o que eu entendi foi que esse valor seria decotado da devolução, né? Seria devolvido, porque eu ia votar nesse sentido, que me parece que é o sentido que a Corte tem acompanhado. Ou seja, aquele valor que não foi demonstrado com notas fiscais que era do fundo, fora esse dos honorários, tudo bem, mas o valor que foi pago a título de honorários, embora não tenha juntado a tempo o contrato de honorários, me parece que sem inequívoca prestação do serviço de advocacia, me parece que esse valor não deveria ser devolvido. Eu tinha entendido no relato que seria desse modo, mas pelo valor que a relatora falou, parece que é para devolver tudo, inclusive isso. Eu só queria confirmar. É isso, Porque se Tina? for... Não, Excelência. A devolução é de outras despesas, né? Documentos fiscais referentes a outras despesas, outros gastos. A desaprovação também é pela ausência de instrumento de mandato advocatício, mas a devolução é relativa a outras despesas, Excelência. Ok, não, então se é só de outras despesas, eu vou acompanhar, então, a relatora também. Perfeito. Então, anuncio o TRE da Amapá, unanimidade, desaprovou as contas de Benerão Ulisses dos Santos, referente às eleições de 2022, nos termos do voto da juíza relatora. Agora sim, nós temos um processo está com segredo de justiça, e antes de fazer o pregão, eu peço para a Sejude providenciar o esvaziamento da sala.
Para encerrar em aberto, né? Então, pronto, vamos encerrar em aberto, é melhor, formal. Afinal de contas, Tá? Então, julgado este processo, provisoriamente, porque haverá continuação do julgamento em face de pedido de vista, e não havendo mais outros a serem julgados, resta-me encerrar agradecendo a presença dos ilustres pares, da senhora Procuradora Regional, reiterando novamente o convite de estar conosco na quinta-feira, em nossa programação lá do Vale do Jari, um projeto Política e Cidadania, em que a Justiça Eleitoral se deslocará para aquele vale para a prestação de serviço e julgamentos de processos que estão pautados para serem julgados. E eu tenho, então, antes de encerrar, dizer para todos um bom feriado, bom dia da proclamação da República a todos, e até quinta-feira, se Deus quiser. Está encerrada a nossa sessão. Record